Olá! No vídeo de hoje nós vamos estudar a cônica elipse. Então, começando aqui com a definição, definição do lugar geométrico que forma a elipse. Considere num plano dois pontos, F1 e F2, de modo que a distância deles seja positiva, ou seja, esses pontos são distintos. Eu vou chamar essa distância de 2 vezes c, só porque a gente vai ver que fica um pouquinho mais simples a equação se a gente considerar 2c ao invés de c aqui. E vou pegar uma outra medida dada, que é a medida A, maior que c. Então, para definir a elipse, a gente precisa de dois pontos distintos e uma medida maior do que a distância entre esses pontos. Beleza. Dado isso, a elipse vai ser o conjunto dos pontos do plano, tais que a distância de P até F1 mais a distância de P até F2 é igual a 2A. Ou seja, a gente tem esses dois pontos, F1 e F2, e a gente tem uma medida A, tal que 2A é maior do que 2C, que é a distância entre esses pontos. E a gente vai considerar todos os pontos do plano que a soma das distâncias entre F1 e F2 dá sempre constante, igual a 2A. Então, aqui tem dois pontos ilustrados, ó. A distância de P até F1 mais a distância de P até F2 tem que ser igual à distância desse outro ponto P, a soma dessas distâncias. Inclusive, a gente tem como fazer essa construção geométrica manual com materiais simples. Basta a gente pegar um barbante de tamanho 2A, que vai ser dado, né, um A que a gente considerar, e fixar em alguma superfície os dois pontos F1 e F2 nas extremidades desse barbante. E agora, com um lápis, a gente estica esse barbante. Os pontos aqui F1 e F2 estão presos, fixando as pontas, né? E aí a gente vai deslizando esse lápis, deixando sempre esse barbante o mais esticado possível. E vai se verificar que o desenho que forma, a curva formada por essa propriedade, vai ser algo semelhante a essa que eu desenhei aqui, que é a chamada elipse. Então, essa é a definição da elipse como lugar geométrico. Ela é o lugar geométrico dos pontos do plano que satisfazem essa propriedade geométrica da soma das distâncias serem constantes iguais a esse valor 2A. Também, só para ilustrar aqui nesse desenho, esse segmento aqui, F1 e F2, ele tem o comprimento 2C, que é a medida da distância entre os pontos. Então, eu vou marcar aqui o ponto médio desse segmento. Cada pedacinho aqui, então, vai ter medida C. Esse ponto médio, ele vai ser importante, ele vai ser chamado de o centro da elipse. Vou chamar de um C grande aqui, centro da elipse. E olhem só, se eu partir desse centro perpendicularmente até chegar na elipse, o que vai acontecer? Essa distância de P até F1 tem que ser igual à distância de P até F2. Porque eu estou baixando aqui a perpendicular bem no ponto médio desse segmento. Essa perpendicular vai ser exatamente a mediatriz do segmento F1 e F2. Portanto, qualquer ponto que está nessa mediatriz tem a mesma distância de F1 a F2. E aí, nesse caso, eu vou estar formando, então, dois triângulos retângulos, onde um dos catetos mede C. Essa hipotenusa ela vai medir A, porque a soma das distâncias é 2A, como aqui nesse caso deste ponto elas são iguais, então tem que ser A e A. E essa medida aqui do outro cateto eu vou chamar de B, onde esse B ele vai satisfazer que o B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a A ao quadrado, ou, como B é positivo aqui,
o b é a raiz quadrada de a ao quadrado menos c ao quadrado. Beleza, esse b vai ter um papel importante na equação da elipse, como a gente vai ver. Então, eu coloquei aqui os elementos da elipse. Os pontos F1 e F2 que são dados, eles são chamados de focos. A distância entre eles, que é o 2C, é a distância focal. O centro da elipse, como eu já ilustrei, é o ponto médio do segmento F1 e F2. E agora a gente vai considerar o eixo maior, que vai ser definido da seguinte maneira. O segmento A1-A2, de comprimento 2A, que contém F1, F2 e seus extremos pertencem à elipse. Então, vamos ver aqui no desenho quem seria esse eixo maior. Então, ele é o segmento A1-A2, que ele contém o F1 e F2, e os extremos estão na elipse. Então, seria esse segmento aqui. Aqui é o A1, aqui é o A2, por exemplo. Extremos na elipse e contém o F1 e F2. Então, esse segmento é chamado de eixo maior da elipse. E esses dois pontos aqui, o A1 e A2, vão ser chamados de vértices da elipse. Tá aqui, ó, vértices. Tem o A1 e o A2 e tem o B1 e o B2 que eu já vou definir. Ele faz parte aqui, ó, da definição do eixo menor. O eixo menor é o segmento ortogonal a F1 e F2 em C, tal que seus extremos pertencem à elipse. Então, aqui no desenho, vou apagar esse C, o B1, B2 vai ser esse segmento aqui, ó, ortogonal a F1, F2 em C, tal que seus extremos pertencem à elipse. Então, esse ponto que eu marquei aqui, o P, ele é, na verdade, o B1 e esse aqui, o B2. Então, ele forma esse outro segmento que é chamado de eixo menor. E é menor porque ele, com certeza, é menor do que o eixo A1, A2. Então, sempre o eixo que contém os focos, ele é o maior. É simples da gente perceber por causa que essa medida B aqui, ó, é um dos catetos desse triângulo. Aqui, o eixo maior, ele tem que medir 2A. Eu não comentei aqui, mas a medida do A1, A2 vai ser exatamente 2A. Por quê? O A1, ele está na elipse. Então, a soma das distâncias de A1 a F1 e de A1 com F2 tem que ser 2A. Por exemplo, se eu chamar de x esse pedacinho que é a medida de A1 até F1, então, a distância de A até F1, que é x, mais a distância de A1 até F2, que é x mais 2c, vai dar 2x mais c. Isso tem que ser igual a 2A. E se a gente fizer esse pedacinho aqui ser o y, a gente vai chegar a 2y mais c é igual a 2A. E daqui a gente tira que o x é igual a y, e portanto essa distância de A1 até A2, que é c mais y ou c mais x, a gente já viu que é A. Então a gente conclui exatamente que a medida do eixo maior é 2A. E qual que é a medida do eixo B1, B2? Vai ser esse B que eu já coloquei aqui, só que duas vezes, né? Então, a medida do eixo menor vai ser B1, B2, que é 2B. Aqui, por ser um triângulo retângulo, os catetos sempre medem menos que a hipotenusa, então a medida desse é menor do que a medida do outro eixo. Então, guardem isso. Sempre numa elipse, o eixo maior é o que contém os focos. Continuando aqui, o que faltou falar? A excentricidade. Então, a excentricidade vai ser um número que, por definição, ele é dado por C sobre A. Então, C tem a ver com a distância dos focos e A distância que está fixada para
formar a elipse. Então, essa distância, como aqui, ó, por definição, o A ele é maior que C, então com certeza essa excentricidade é menor que 1. E ela também vai ser maior que 0, porque o C e o A são positivos. Se a gente incluir a possibilidade do E ser 0, isso vai acontecer somente se o C for 0. O que significa o C ser 0? Significa que a distância entre os focos é nula, ou seja, os focos são iguais. Então, se a gente tiver os dois focos iguais a um certo F, o que seria o lugar geométrico dos pontos cuja soma das distâncias é uma constante fixa? A soma das distâncias vai ser 2 vezes uma mesma distância. Então, eu vou obter exatamente a circunferência de raio A. Se eu tivesse os focos iguais, ó, essas somas dessas distâncias vai dar 2 vezes a distância de PAF. Teria que ser 2A, então a distância de PAF teria que ser A. Então, se for permitir que os focos coincidam, que é a mesma coisa que o C ser 0, a gente obtém o caso particular da elipse, que é uma circunferência. Mas quando a gente vai falar de excentricidade, geralmente a gente não considera o caso E igual a 0. A gente vai entender o porquê num outro vídeo. Agora vamos ver como obter uma equação da elipse, que vai ser uma equação que a gente chama na forma reduzida. Quer dizer que é uma equação da maneira mais simples possível para descrever uma elipse. Então, vamos supor que está fixado um sistema de coordenadas cartesianas no plano. E aí, para a equação ficar mais simplificada, o segredo é... Então, vamos colocar aqui os eixos coordenados, x e y. O segredo é colocar o centro da elipse na origem desse sistema e os dois focos em um dos eixos. Ou pode ser no eixo x, ou pode ser no eixo y. Então, eu vou ilustrar aqui o caso do eixo x. Então, vamos supor que aqui está o F1 e o F2. O F1 eu vou colocar ele no ponto menos c e 0 e o F2 no ponto c, 0. Assim, a distância entre os focos fica sendo 2c. Onde eu estou considerando F1 igual a menos c, 0 e o F2 igual a c e 0. Beleza. Então, para descrever a equação, eu vou pegar um ponto P genérico do plano, que eu estou chamando de XY, e eu quero saber quem são os XY que vão satisfazer a condição para estar na elipse. Qual que é a condição para estar na elipse? A distância de P até F1 mais a distância de P até F2 ser igual a 2A, onde A é uma constante dada maior que C. Beleza? A gente sabe calcular distância entre pontos no plano. Então, vamos substituir, uma vez fixado o sistema de coordenadas, essa distância vai ser raiz quadrada. Então, essa equação vai ficar equivalente a raiz quadrada de x menos, com F1 é o menos c. Então, vai ficar x mais c ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado. Essa é a distância de P a F1. E de P até F2 vai ficar x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Isso tudo tem que ser 2A. Beleza, agora eu vou continuar aqui. Vou passar uma dessas raízes para o outro lado da igualdade. Então, eu fico com essa equação aqui. E agora eu elevo os dois lados dessa equação ao quadrado. E aí eu fico com x mais c ao quadrado mais y ao quadrado igual. Aqui vai ficar 4a ao quadrado menos
duas vezes, o primeiro vezes o segundo vai dar 4A vezes essa raiz, mais o quadrado da raiz. Agora, abrindo todos esses quadrados e simplificando o que for possível, eu já vou colocar aqui em que a gente vai chegar. Beleza. Depois disso, a gente eleva novamente ao quadrado e aí a gente fica com essa igualdade aqui. Agora, abrindo esses quadrados e simplificando novamente, vou escrever onde é que a gente vai chegar. Tá aqui. Agora a gente observa que como A é maior que C, essa expressão aqui, ela é positiva, então eu posso dividir toda a equação por esse número aqui, o A também é não nulo, né? Então eu posso dividir e ficar com x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre a ao quadrado menos c ao quadrado igual a 1. Só lembrando quem que é o a ao quadrado menos c ao quadrado, tá aqui em cima, b ao quadrado. Então, substituindo aqui, eu fico que x quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado é igual a 1. E essa vai ser a equação da elipse, colocados os focos e o centro dessa maneira aqui nos eixos coordenados. Na verdade, tem um detalhe aqui que ainda falta provar. A gente provou que se um ponto P do plano satisfaz essa condição geométrica, então se ele está no lugar geométrico, ele obrigatoriamente satisfaz essa equação. Agora, para concluir que essa equação é exatamente a elipse, é exatamente o lugar geométrico, eu preciso provar a recíproca, provar que, dado qualquer ponto satisfazendo essa equação, ele obrigatoriamente satisfaz essa condição aqui, para poder estar na elipse. E como é que a gente verifica isso? A gente precisa voltar, conseguir voltar em todos os passos aqui. Em alguns dos passos é óbvio que a gente pode voltar. Basicamente, a gente vai ter que tomar um cuidado nas implicações onde a gente elevou ao quadrado. Então, por exemplo, daqui para cá, a gente elevou ao quadrado a equação. Então, na hora de voltar, de tomar raiz aqui, a gente obtém, deixa eu colocar de uma outra cor, a gente teria que considerar um mais ou menos em algum dos lados da equação. Vou colocar aqui na frente dessa raiz. Então, quando a gente volta aqui, mais esse passo, apareceria um mais ou menos aqui no lugar desse menos, vai ter um mais ou menos. E daqui para cá, a gente também tomou um quadrado. Então, na hora de voltar, além desse mais ou menos que estaria aqui, também apareceria um outro mais ou menos em algum dos lados da equação que eu estou considerando aqui. Então, no final das contas, a gente ficaria com um mais ou menos aqui e um mais ou menos aqui, quando a gente está voltando desta equação para tentar chegar aqui nessa condição. Então, teriam, a princípio, 4 possibilidades para esses sinais aqui, ó, que seria o mais com o mais com o menos com o mais e o menos com o menos. O menos com o menos, a gente já vê que ele não pode acontecer, porque eu ficaria com um valor negativo somado com outro valor negativo, dando igual a um valor positivo. Eu sei que isso aqui é maior que zero. Então, já
elimino essa possibilidade aqui. Agora, essas duas a gente vai eliminar também, só que tem um detalhe um pouco mais sutil aqui. Por exemplo, considerando essa possível combinação, isso aqui estaria me dizendo que a distância de P até F1, que é a mesma coisa que o comprimento do vetor F1P, menos essa outra distância de P até F2, que eu posso olhar como comprimento do vetor PF2, é igual a 2A, que por hipótese é maior que 2C, que é igual o comprimento de F1 até F2, porque é a distância entre esses dois pontos. E isso já gera uma contradição, porque observem aqui, ó, se eu tiver o F1, o F2 em um certo ponto P, isso aqui vai me dar aqui o F1, F2, que aqui é o 2C. Passando esse comprimento de PF2 por outro lado, mais PF2 é menor do que F1P. Isso nunca pode acontecer num triângulo. Um lado qualquer do triângulo é sempre menor do que a soma dos outros dois. Essa é a desigualdade triangular. Aqui nem no pior dos casos, que é se o F2 estivesse aqui no segmento F1P, ainda não poderia acontecer, aconteceria a igualdade. F1, F2 mais F2P igual a F1P. Mas nunca essa soma seria menor do que F1P. Então aqui, absurdo. Portanto, não pode acontecer esse. E com um raciocínio análogo também, a gente elimina essa outra possibilidade e resta apenas que só pode ficar o sinal de mais aqui, o sinal de mais aqui. Portanto, quando a gente for voltando, a gente vai obter exatamente essa condição aqui. E agora sim está demonstrado que C e somente C, um ponto P está na elipse, C e somente C, ele satisfaz essa equação aqui abaixo, onde o B é igual a raiz de A ao quadrado menos C ao quadrado. Agora aqui tem um esboço das duas situações que eu falei que vão gerar essas equações reduzidas mais simples. Nessa primeira eu coloquei os focos no eixo X. Então aqui está o eixo X, aqui está o eixo Y. O foco F1 é o menos C0, o foco F2 é o C0. Então a equação da elipse vai ser o x² sobre a ao quadrado mais y² sobre b ao quadrado igual a 1, onde o A é maior que B. O A vai ser a coordenada x de um dos vértices, o menos A do outro vértice. E aqui eu vou ter o B e o menos B vão ser os vértices do eixo menor da elipse. Se eu tivesse escolhido colocar aqui ó, os focos no eixo Y e o centro na origem da mesma maneira, eu ia ficar com uma equação do mesmo formato que a outra, só que nesse caso o B seria maior que o A. O B estaria fazendo o papel do A do outro caso. Então, assim, dado uma equação dessa forma, sempre vai ser uma elipse com os focos num dos eixos e o centro na origem. Para vocês descobrirem em qual eixo que estão os focos, é só olhar qual que é o eixo maior. Então, qual que é o maior desses valores, A ao quadrado ou B ao quadrado? Qual for o maior, se for, por exemplo, o B ao quadrado, significa que o B é o comprimento do eixo maior, que vai estar aqui no eixo Y, e, portanto, os focos também vão estar no eixo Y. Os focos sempre estão no eixo maior. Para finalizar, coloquei aqui um exemplo. Descreva a equação e faça um esboço da elipse com esses dois focos, menos 2,0 e 2,0, e eixo maior medindo 10. Então, para descrever a equação, a gente precisa conhecer o A e o B. Como foram dados os dois focos, e eles estão simétricos em relação à origem, a gente sabe quem que vai ser o meu C,
que vai ser o 2. Como ele quer o esboço também, já vou colocar aqui, né? Então, suponho que aqui está o F2, que é o 2, 0. Aqui está o F1, que é o menos 2, 0. Eixo Y. Então, aqui é o 2, aqui é o menos 2. E aí, ele deu o tamanho do eixo maior, que é 10. Então, eu sei que o meu A1, A2 mede 10, que é o 2A. Portanto, o meu A vai ser igual a 5. Então, eu já sei que aqui no 5 vai estar um vértice no 5, 0. E no menos 5, 0, vai estar o outro vértice. E esse é o eixo maior, é 1, a 2. Agora, eu preciso encontrar o tamanho do eixo menor para eu marcar os outros vértices. Eu preciso encontrar quem que é o B, que ele é dado por raiz quadrada de A ao quadrado menos C ao quadrado. Então, vai ficar A ao quadrado é 25, C ao quadrado é 4, então vai dar raiz de 21. Essa vai ser a coordenada y de um dos vértices e o menos b a coordenada y do outro vértice. Raiz de 21 vai ser alguma coisa que está entre 4 e 5, então vai ser, vamos dizer, mais ou menos por aqui. Vou pôr o B2 aqui e o B1 aqui embaixo. E agora eu já tenho condição de fazer um esboço dessa elipse. Eu sei que vai ser algo mais ou menos com esse traçado aqui. A mão livre não fica perfeito, mas deu para ter uma noção aqui de como vai ser a elipse. Ah, e pediu a equação também. Mas uma vez que eu tenho o A e o B, é fácil de escrever a equação. Vai ser x ao quadrado. Como o eixo maior está no eixo x, então aqui vai vir o 5 ao quadrado, que é 25. E no eixo y está o eixo menor, então vai vir raiz de 21 ao quadrado é 21, igual a 1. Essa é a equação da elipse que foi descrita no exercício. Beleza? Então é isso por hoje. Valeu!